Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, ouvinte, olá, internauta, amigo, vocês que nos acompanham aqui no estudo Luz na Penumbra, estudando hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a Gênese. Estamos aqui só orientando e nos posicionando para estarmos na mesma página, estudando o capítulo 2 da obra, que intitula Deus, e estamos iniciando aqui a leitura do item 23. Comigo, Isabel Nascimento, compondo a bancada, já retomando aqui os trabalhos, já falou bastante nos 2 programas anteriores, porque ela tinha ficado de folga, então agora eu vou dizer... Uma semana, gente, que eu fiquei de folga, uma semana. Olha só, e então agora ela está aqui, já conseguiu atualizar, já botou o hardware e o software em dia aqui, ela vai dar um bom dia, muito rápido, aliás, um bom dia, boa tarde ou boa noite, que é o hábito dela, eu só digo olá na geral, e ela vai me devolver a palavra, porque nós temos um texto que é o item 23, que é um item extenso para a gente poder estudar. Isabel, está combinado aqui no ar? Olha o ouvinte, olha o internauta sabendo do nosso compromisso. Está combinadíssimo. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão estudando aqui com a gente. É uma alegria a gente poder dar continuidade nesse item tão interessante que é... Aliás, o livro todo é muito interessante. A doutrina como toda é realmente maravilhosa. Mas a gente vai dar continuidade aqui ao item 23. Ainda a providência e a lei da causa e efeito. Não é isso, Canrobert? É isso. Fazendo um resumo, Isabel, que nós saímos e entramos nesse estudo aqui da providência e já tratamos alguns itens que vão ser não redundantes, mas retomados porque a nossa curta memória se esquece rapidamente. Nós já falamos sobre a solicitude de Deus para com as suas criaturas, base de nosso estudo. Deus em toda a parte e em tudo. Falamos, inclusive, de uma forma pouco menos abrangente da ubiquidade dos espíritos superiores em estar em diversos espaços. Todos os locais. Falamos no nosso embasamento usando o livro do Espírito. Já tivemos várias. Você fez a abordagem com a 614, a 615. Temos a abordagem também do Evangelho que você vai trazer para nós agora, que está lá no capítulo 5º, e eu vou adiantar. Aliás, quem está com a gente nos acompanhando, se quiser depois pegar o Evangelho para nos acompanhar... Já vai para o capítulo 5. Capítulo 5, 6, né? Não, capítulo 5, 6, mas vamos no capítulo 5, especificamente, item de 4 a 6. Perfeito. Depois falamos da nossa dificuldade enquanto compreensão humana para o que é infinito, o que é esse Deus, o que são suas leis divinas, as leis naturais. Por conta da nossa limitação ainda de poder entender. É tão acima, extraordinário, que nesse momento evolutivo da gente, a gente... Fizemos já o princípio de abordarmos a analogia do fluido inteligente. Para facilitar essa compreensão que Kardec utiliza dessa analogia, quando ele está tratando do que é a nossa expressão enquanto espírito, do reflexo do que é o corpo, e do perispírito, que é o mediador dessa inteligência, dessa vontade, que somos nós espíritos. Né? Trazemos isso, fazemos uso desse fluido sutil, através desse corpo também sutil, que anima esse corpo, né? Esse perispírito anima esse corpo e nos faz expressão, mas não só expressão como se fôssemos marionetes, faz a expressão do pensamento e da inteligência, Isabel. Ou seja, somos frutos do nosso livre-arbítrio, Isabel. Decidimos, dentro da lei de causa e efeito, as consequências, para depois não ficar igual aquele desenho animado que dizia, ó dia, ó vida, ó azar. Tédio, né? Porque a gente reclama disso. Você é antigo, né, Roberto? Eu sou antigo. Foi só para me lembrar aqui no ar, né? Adora, antigo, né? Tá. Você só viu isso na internet, né, Isabel? Só. Eu imagino. Tá bom. Então, voltando, a gente só reclama do que não dá certo, né, Isabel? Porque quando dá certo,
a gente fica naquela de... Pois é, mas lembra lá, umas 2 ou 3 semanas que a gente falava do que era a providência. A gente está tratando da providência agora esse tempo inteiro. Mas que a providência, tudo que acontece na providência está com um propósito, que é a evolução nossa como espírito, não é isso? Isso. E ela, obviamente, não age na contramão da justiça divina. Não, ela é resultante. Ela é resultante. Então, seja uma coisa que, na nossa limitação atual, nos parece não tão boa, ou uma coisa boa, independente do que está acontecendo como um todo, é para que a gente possa evoluir espiritualmente, né? São sempre o quê? Oportunidades de reparação. Aí a gente nasce naquela família complicada e fica reclamando, porque eu não me dou bem... Aquilo é uma oportunidade de reparação, entendeu? São oportunidades de aprendizado, oportunidades de equilíbrio. Tem tido muitas oportunidades, Carroberto? Tem tido, porque eu acho que se a gente fizer uma analogia, vai voltar dos tempos dos bancos escolares. TDAH nunca esquece bancos escolares do tempo antigo, né? Porque não tinha toda essa facilidade de hoje. E a gente fica lembrando o seguinte, tem matérias que são mais convenientes, mais fáceis, fluem de uma forma, e outras matérias não são tão fluídas, não são tão naturais em você, né? A Isabel fez medicina, vai olhar para mim e dizer o seguinte, Roberto, só você maluco para ficar gostando de números, jogando daí para lá, né? Com certeza. E eu vou ficar perguntando, Isabel, só você para ficar estudando o íntimo da biologia humana, de todas as suas necessidades. Mas talvez eu precisava, nessa oportunidade de encarnação, desenvolver habilidades que a medicina me traria, o cuidado, o amor ao próximo, e que talvez você já tenha isso intrínseco a você. E quem sabe lá em outras existências eu já tinha adquirido essas habilidades. Então, a gente entender que tudo que nos acontece nessa providência... Está encadeado, né? Está encadeado, né? A gente não pode esquecer que há uma conexão entre o passado, o presente e o futuro, né? Então, antes de você falar em passado, presente e futuro, porque eu acho que você vai abordar aí o capítulo 5 para dar um suporte do Evangelho... Mas vamos ler o texto para os nossos ouvintes poderem nos acompanhar? Então, só para que possamos dar tempo em andamento, já quase 7 minutos de programa dos 25 que temos, vamos lá. No item 23 do capítulo 2 da Gênese, diz: os espíritos, porém, ainda que sejam elevados, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não poderiam, sobre esse aspecto, se aproximar de Deus. Natural pensar isso. Entretanto, eles podem nos servir de ponto de comparação. O que o espírito só consegue realizar dentro de um limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções indefinidas. Vem aí de novo aquela causa de abstração no nosso pensamento, na nossa compreensão. Há ainda a diferença de que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias. A de Deus, ela é permanente. A de Deus é permanente. O pensamento do espírito só alcança um tempo e um espaço circunscrito. Queria, antes de dar o fechamento aqui, ele acha que até ele nos ajuda nisso aqui. Ele tá aqui colocando: o pensamento do espírito só alcança um tempo e um espaço. Ora, se o pensamento do espírito, e que aqui ele se refere a um espírito mais elevado e, claro, desencarnado, é restrito em tempo e espaço, imagine nós aqui encarnados, que já temos a restrição, a constrição, na verdade, da matéria. É quase um garrote para a gente falar. A gente sabe que... Minha querida Teresa Dávila, que eu gosto muito de falar, ela dizia que o corpo era um cárcere onde ela estava metido. Ela tem até uma música falando sobre isso, uma poesia. Porque o nosso corpo físico, para muitas coisas, ainda é o cárcere. Lá no Livro dos Espíritos nós temos essa abordagem de que temos aqui um cárcere, um aprisionamento, mas também uma percepção, não com essas palavras, mas numa livre interpretação minha, que nós temos aqui nessa experiência a questão de um laboratório de experiência,
uma oficina que retifica, um seminário que nos reconduz, um hospital que nos trata e um internato para nos dar propósito e razão daquilo que estamos fazendo, mesmo quando somos contrariados. Porque, às vezes, quanto mais contrariados somos, percebemos que estamos esquecendo daquela... Até a lei básica da física. Você tem filhos, não tem filhos, Roberto? Tenho 2. Alguma vez você precisou contrariá-los para educá-los? Várias. Me doeu muito, algumas às vezes, dizer não. Mas eu sabia que aquele não tinha um sentido de sim, vai dar certo lá na frente. Exatamente. Porque... Qual o pai que, vendo uma criança colocar o dedo numa tomada, podendo levar um choque, não vai dizer não e vai tirá-lo dali? Eu não digo não. Eu fiz isso. E foi na mão. Foi mão na mão. Foi a minha mão na mãozinha. Que depois dói muito na gente, Isabel. Dói muito. O meu mais velho... em casa, já com 3 anos, pega a ponta de uma caneta Bic, né? Bic é uma grande invenção. Pega aquela caneta e vai em direção à tomada. E eu disse, ele tem o meu nome. Coitadinho. Não deveria. Filhote, não, eu dei aqueles 3, não teve jeito. Foi pular do sofá e dar-lhe um tapa na mão. Ai, que agressão. Não foi. Foi realmente um ato de maior expressão, com uma atitude física. Mas ela estava ali evitando um mal maior. Concorda? Então, às vezes, na nossa vida também. Não seria só um choque. Ele poderia até desencarnar. Não. Seria o choque dele mais o choque meu cardíaco. Você, como cardiologista, sabe que uma corrente elétrica descontinuada e desorganizada estaria promovendo um infarto. Quantas vezes na nossa vida... algumas coisas nos acontecem que parecem para a gente essa medida, né? Ai, que coisa tão traumática que nos aconteceu. E muitas vezes é uma oportunidade de... eu vejo assim, né? O que não é bom quando a gente frustra ou desilude, Isabel? Desiludir. Pessoal, eu me desiludi com aquela circunstância, com aquele trabalho, com aquela pessoa, com aquele clube, com aquela situação. Que ótimo. Desiludiu, eu me lembro, aprendi isso muito com Berenice Lima. Ela chegou numa palestra em que ela estava falando, disse, reflitam comigo, e ela sempre tem esse hábito também. E pensem e respondam em pensamento. A desilusão não quer dizer que você saiu... Tirou uma ilusão. Tirou uma ilusão. Então você está vindo para a realidade, agora você está vindo para a consciência. E olha o que diz, depois do ponto, a última linha do texto. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus, há a distância do finito ao infinito. Olha só, fantástico isso aqui. A gente pode ficar só com isso aqui. Do finito ao infinito. De nós mesmos, da finitude da nossa matéria presente, dessa passagem que estamos agora, Isabel, desse instante que nós estamos vivendo, em nossa jornada, é um instante, Isabel. Isso aqui, se você levar em conta... como é que a gente vai poder traduzir a resultante de uma encarnação se você não acredita em encarnação? Então, não existe um Deus que seja justo, não existe sequer Deus, porque a criatura vem por acaso, e tal qual a grama e os outros animais, que são princípios apenas de um espírito, mas seriam para esses pensadores materialistas um nada, o que seria a nossa experiência atual? Nada. Aquele nasceu rico, o outro nasceu pobre. Aquele nasceu saudável, o outro nasceu doente. Aquele tem pai e mãe, aquele ficou órfão logo cedo. Aquele está num país muito mais desenvolvido, aquele vive num país extremamente subdesenvolvido. Aquele tem uma inteligência privilegiada, esse aqui tem um embotamento dos sentidos e da razão. Ora, para todos nós, uma razão de ensinamento, e onde você colocou lá atrás. Esse cárcere é para que, a cada instante, tenhamos a necessária experiência. Isabel, o que está lá antes da gente trocar de item? No Evangelho, item, capítulo 5, do item 4 ao 6. Vamos ver se você lembra. Bem-aventurados os que sofrem. Item 4, as causas atuais das aflições. E o item 6, causas anteriores das aflições. Então, as causas atuais, você vai dizer assim, poxa, Cã, eu estou aqui numa batalha.
Eu saio de hospital, clínica, consultório, paciente, passo paciente sábado e domingo em revista, vou lá, entendo que o paciente, quando eu vou atender, e eu sou testemunha disso, você não está atendendo só o paciente, você está atendendo ao conjunto familiar, à aflição, a uma série de angústias, pessoas, às vezes até a família, como você já até compartilhou comigo, está muito mais angustiada que o doente. Então é o trabalho da cardiologista, da geriatra, mas sobretudo que também vem aquele momento, o entendimento do psiquismo, daquele instante, daquele episódio que está ali confrontando aquela família, que nem sempre todos têm o mesmo entendimento. É a finitude do imediato. Agora, como entender Deus no seu infinito, que nos dá vida, nos criando simples e ignorante, e que pré-existimos, Isabel, ao corpo, pois que somos criados antes mesmo da matéria, e sobrevivemos à sua extinção, que é a morte física, biológica, e que libera o espírito para a sua experiência errática e libera para a escolha de retorno. E tem uma coisa interessante, cara, porque assim, disso tudo que você está falando, né? Então tem uma causa, tem um efeito, mas Allan Kardec traz uma coisa muito, que é uma reflexão que é real. A providência, ela não vai intervir só para a gente apagar dívidas morais. Não é bombeiro? Oca, Roberto. Porque o bombeiro é que faz a intervenção imediata de entrar no fogo, no mar, na água e salvar as pessoas. Ela proporciona os meios de você superar os efeitos naturais de escolhas passadas, desde que haja um esforço sincero para isso. Então, assim, as circunstâncias vão acontecer, mas também vai entrar a sua maneira de você se colocar no mundo querendo progredir e evoluir espiritualmente. Aí vou fazer uma intervenção contigo. Não? Vai. Eu vou fazer vão me permitir, eu vou fazer uma intervenção, Isabel. Olha só, se nós estamos já há 2, 3, 4 programas falando que as leis naturais, as leis divinas estão inscritas, ou seja, é o pergaminho imaginário íntimo nosso, estão na nossa consciência, quando está falando o quê? Sincero? O que ele colocou aí? Fez a reflexão que você fez da sua anotação? Que é a forma sincera de você... De você se colocar, né? Um esforço sincero disso. O esforço sincero está na tua consciência. Claro. Porque não adianta o teatro do você usar, você que é ator nesse mundo, jogar um personagem que você joga... Sim, mas o que eu estou falando, Carrobé, é que não é só a providência divina acontecendo. Não. A gente tem que reconhecer a nossa responsabilidade de melhoria de situação. E é a gente que tem que assumir... o papel ativo do nosso progresso. E não fala isso olhando para mim, porque o ouvinte não está vendo, mas você está olhando e olhando para mim como se fosse eu que tenho com essa caneta aí me apontando assim. Olha para você, também tem um espelho aí, produção. Eu estou olhando meu espelho ali do vidro. Porque acontece? Muitas vezes a providência divina nos coloca em situações de aprendizado, situações desafiadoras, e em vez de nós olharmos com a nossa raciocínio e falar o que eu tenho para aprender com isso, a gente começa a resmungar. Você resmunga? Eu não resmungo não, Isabel. Que é isso? Eu resmungo. Eu nunca me vi resmungando. Mas aí eu não me percebo resmungando. Porque o dia que você me vê resmungando, eu estou resmungando. Do que você acha que eu estou resmungando por causa da minha vida, Isabel? O que é resmungar, Isabel? O que é isso? Para com isso. Por isso que a gente está aqui estudando, que é para a gente ter cada vez mais essa consciência da nossa responsabilidade de melhoria de cada situação e o nosso papel ativo no nosso progresso. Entendeu? Obrigado pela tua reflexão. Isso deu um espaço extraordinário. É outra? Você quer fazer, complementando, né? Só porque eu ia começar a ler o 24. Só porque você agora lembra do capítulo 5, dos bem-aventurados os aflitos? Sim. Aprendemos que as aflições são instrumentos de reparação e aprendizado, permitindo ao espírito evoluir em cada jornada. Só para complementar o que eu estava falando. Que gracinha você falando isso. Foi meu comentário inicial quando eu falei que se você tivesse que consultar uma inteligência artificial, consultasse o Canrobert. Olha que humildade, né? Foi, meu Deus, coisa pretensão terrível. E água benta a gente bebe quanto quer. Quanto quer, mas acaba não fazendo resultado nenhum numa criatura como essa. O fato é o seguinte, que as leis de Deus são iguais para todos, Por não é isso que elas são, vamos entender, imutáveis. Elas são imutáveis porque elas
O jeitinho brasileiro não acontece lá com as leis de Deus. Não. Você vai se apropriar delas, não por domínio, mas por uso, aplicação, consciência e reação e ação. E então, diante disso, já que as leis são imutáveis e são iguais para todos, a gente vai ter, nos é permitido que essas dificuldades sejam enfrentadas com justiça e equilíbrio, com equidade. Então, fechando agora, nós temos 6 minutinhos ainda, Isabel. Agora é 5:30. Eu vou me permitir, olha que coisa extraordinária, no mesmo programa nós ainda vamos avançar aqui no item 24, para concluir a ideia de onde estávamos. Pode ser? Pode ser. E vou ler aqui. Olha a coisa aí. Gente, se pega porque é para entender. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, fica, de certo modo, dele impregnado. Está aí falando, né? A gente vai falando, olha a importância dos nossos pensamentos, Carlos Roberto. Para ficarmos impregnados desse esclarecimento, Isabel. Olha a importância na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido são um só, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Essa aqui já é a reflexão científica para dar materialidade à expressão do que somos espíritos em nossa inteligência, fazendo uso dessa inteligência na presente encarnação, animando este corpo que nos serve como, vou repetir, ferramenta útil, multitarefa, de multiuso, oficina de retificação, laboratório de experiência, escola para o aprendizado, que pode chegar até a universidade, depende de quanto queiramos, pode ter pós-graduação, depende de quanto nos esforcemos. Você pode se tornar um doutor para esse momento dentro daquilo que te é possível acessar. Mas também, muitas das vezes, é um hospital. É o hospital que vai te curar ou não, dependendo. Uma doença pode ser providência divina? Isabel, você está me encarando face a face para me jogar. A doença é. Claro que sim. Claro que é. Como tantas fraturas, para quem tem mais de 20 e tantos. Quando eu te falei da doença, né, é exatamente isso. Depende de como a gente vai encarar e vivenciar isso. Mas como algumas doenças nos fazem refletir e reorganizar o que a gente pensa. Eu uma vez fiquei muito chocada quando uma pessoa, uma médica, e teve um câncer de mama, e ela dizia para mim assim, a melhor coisa que me aconteceu na vida foi ter tido esse câncer de mama. E eu olhei muito assustada, assim, fiquei no silêncio, e ela foi explicando, foi a partir daquela doença que ela passou a dar valor à família dela, ela passou a estudar mais a doutrina, ela começou a dar mais valor à questão espiritual. E ela me dizia que se ela não tivesse tido aquela doença, ela talvez tivesse passado por essa encarnação sem aproveitar a oportunidade da evolução espiritual dela. Eu já vivenciei questões de doença na família, não minha, mas do meu esposo, e você acompanhou bastante. Como aquela doença me foi oportunidade para desenvolver algumas habilidades. Daí eu vou até dizer, daí evoluiu a cardiologista para a geriatra. Foi verdade. Foi fazer a pós. Depois de 28 anos de formada, 30 anos de formada. Você foi entender tudo aquilo que, mesmo estudando, não estava fazendo sentido no absoluto para você. Mas e em vez de reclamar, isso, né? sabe? Mais do que o técnico, eu aprendi com aquele momento. A humanidade. Eu aprendi a perdoar pessoas, eu desenvolvi resiliência. Então, assim, como às vezes momentos que são extremamente dramáticos na nossa vida e que em algum momento nos parecem insuportáveis, se a gente tiver a fé e a certeza da providência de Deus, a gente acalma o coração. A gente lembra do que Teresa d'Ávila falava, tudo passa, só Deus não muda, né? Só Deus basta.
E é isso, porque quando a gente tem essa certeza de que aquilo que a gente está passando está relacionado a uma oportunidade de crescimento e aprendizado, a gente serena e a gente se coloca nesse caminho. E se tudo que nos acontece, seja bom ou ruim, da providência, é oportunidade de crescimento, a gente acaba podendo crescer dessa forma. Quer finalizar o programa, Carroberto? Deixei 30 segundos para você. Quem finaliza é você. Então eu vou deixar o convite hoje para todo mundo que está nos acompanhando nesse estudo, para que faça essa reflexão pessoal com a sua consciência e tente olhar tudo que acontece, seja a injustiça, aquilo que nos parece injusto, uma doença, a perda de um ente querido. Nunca se esqueça que ali tem a mão de Deus, tem a providência de Deus, que Ele é imutável, que Ele não falha, que Ele é todas aquelas características que a gente estudou. E que a gente serene o coração nessa fé. E que a gente tenha também a oração como a nossa única força para seguir adiante. Tá bom, Carroberto? Terminei bonitinho hoje, não foi, Carroberto? Terminou bacana. Até a próxima semana. Sem brigar com você, Carroberto? Sem brigar. Até a próxima semana. Você ouvinte, você internauta que nos acompanha, obrigado aí pelo prestígio, da atenção e do carinho. Tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6º da primeira parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec inicia a abordagem a um tema muito importante e tantas vezes controverso, qual seja o da doutrina das penas eternas. Isto significa que nós precisamos também, então, estudar este tema, até porque é um tema teológico, é um tema religioso, portanto, e nós precisamos dar curso a esse estudo, até porque nosso Kardec, ao qual não escapava nada de base, de essência, tratou disto no capítulo 6º da primeira parte, como dissemos, e a primeira observação que ele nos faz é exatamente a respeito de uma palavra no título, que é doutrina das penas, dos castigos eternas, as penas eternas. Ora, a primeira coisa que nós precisamos comentar, e já comentamos, porque já estamos dando continuidade a este estudo, é a questão da eternidade. Platão nos disse que nós somos seres finitos, portanto, nós não podemos conceber o que seja a eternidade. Não podemos também conhecer o que seja a imensidão, não só a eternidade, como outras questões que escapam à nossa condição, que é a condição de seres limitados nós todos, à questão o que nós chamamos particularmente uma gaiola espaço-temporal. Portanto, o tempo nos escapa, como a eternidade, e o espaço também nos escapa, porque nós também não somos infinitos. Deus é que é infinito, Deus é que é eterno. Portanto, esta é a primeira questão que nos cumpre aqui observar, seguindo
a linha abordada por nosso querido Kardec, e a outra é de que se a doutrina espírita é evolucionista e o evolucionismo diz que tudo tende para melhor, transita do mais feio para o mais bonito, do que é belo para o que é mais belo ainda, e vamos ascendendo nessa escala. Portanto, também as leis evoluem. No histórico da humanidade na Terra, nós vimos o quanto as leis humanas já progrediram. Às vezes temos a impressão de que nós não estamos evoluindo, de que o mundo não tem jeito atualmente, mas o mundo já foi muito pior. Então, nós vemos que as leis também evoluem, portanto, a justiça humana evolui à medida que nós todos vamos encarnando. E essa evolução das leis pela justiça humana deu-se ao longo de séculos. Portanto, nós temos também, então já agora, nós temos determinados conceitos agravantes da pena ou do crime, atenuantes para o crime, temos o dolo, se é intencional ou não o ato criminoso, e assim nós vamos identificando as conquistas no campo da justiça humana, da legislação humana, ao longo dos séculos. Porque a evolução, evidentemente, implica mudança. Portanto, as situações, até as leis, não são estáticas, não estão imóveis. Isso tudo, então, se aplica, claro, estamos vendo, também às leis dos homens e, consequentemente, às penas das leis dos homens. Legisladores, juristas, educadores humanos, todos oferecem chance, oportunidade de reparação à criatura, ao ser. E neste ponto de vista, se aqui nós, do ponto de vista da nossa gestão das coisas humanas, no plano da matéria, se nós damos oportunidade ao ser, à criatura, de se reparar, de se recompor perante a lei, então a lei divina, o processo pedagógico divino, não reserva também chance de reparação aos seus filhos. Isso, evidentemente, que é um raciocínio cristalino, isto já é uma base para nós contestarmos a doutrina das penas eternas. Porque agora também nós verificamos que essa doutrina vai perdendo terreno. E, portanto, o fim dessa doutrina de penas eternas está se aproximando do seu final. Porque a doutrina das penas eternas ainda é argumento de alguns adversários das ideias novas. Existem criaturas que não aceitam a mudança. Por isso ficam arraigados, ficam engessados nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias convicções, esquecidos de que tudo muda. Heráclito, o nosso filósofo da mudança, assim considerado, pré-socrático, disse que a única coisa certa é a mudança. Então, teve essa doutrina a sua razão de ser, porque o temor das penas eternas foi um freio para os homens pouco adiantados moral e intelectualmente, porque esses homens, assim tão materializados ainda, não se impressionariam com a ideia de penas morais, de temporalidade das penas, ou seja, não eternidade das penas, e também não se impressionariam com a justiça decorrente das gradações e proporções estão inscritas nesse contexto dessas penas. Portanto, essas criaturas, esse homem muito materializado, não seria capaz e não foi capaz de apreender as nuances, as sutilezas delicadas do bem e do mal, e também não foi capaz de
entender o valor relativo das atenuantes e agravantes. Portanto, quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. E agora também precisamos, nesse contexto, considerar que é o senso moral que se desenvolve por fim, mas se desenvolve mais tardiamente, portanto, e consequentemente a ideia vaga e imperfeita de Deus se instala aqui neste contexto cognitivo do homem primitivo. Qual, então, tem o homem, ou tem sido a percepção de Deus, ou qual foi a percepção de Deus que tem ou teve o homem em seu estado primitivo? Aquela figura de um soberano absoluto, terrível, vingativo, invisível, despótico, referenciado apenas às coisas da matéria, armado com raio no meio de coriscos e tempestades, semeando a destruição e a ruína e assemelhando-se aos guerreiros invencíveis. Então, quais seriam os traços deste Deus percebido pelo homem primitivo? Os traços seriam de uma vingança implacável, portanto, aqui é o perfil comportamental desse Deus na percepção do homem primitivo. Um ser superior no sentido que era forte, soberano absoluto, mas que tinha o comportamento ou perfil como um vingador implacável, que infringia castigos terríveis, eternos, e como o homem é implacável também e cruel para com os seus próprios inimigos, aqui no plano material, inexorável para os vencidos, então, ora, Deus que lhe era superior deveria ser ainda mais terrível. Esta é uma linha argumentativa, raciocínio, que nos leva a esses corolários, mas nós precisamos observar que, no fundo, fundamentalmente, estas eram crenças religiosas precisas, mas assimiladas à sua natureza rústica, referindo-se ao homem primitivo. Aqui Kardec nos fala sobre isso, que uma religião toda espiritual, toda amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. É então que Kardec, aqui no item 3º deste capítulo 6º, na primeira parte, Kardec diz, então, a esse propósito: não censuraremos, pois, a Moisés sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia, essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia se lançada nesse momento para o seio do homem primitivo ou primitivizado. Porque ainda hoje há homens que não são mais primitivos do ponto de vista até da sua roupagem física, do seu corpo, mas ele é primitivizado no psiquismo, no sentimento. E então nós vemos que religião então seria essa, porque Moisés foi obrigado a usar essas medidas duras. Mas então, porque o povo não estaria preparado para entender essa lei de amor. Mas então, que religião seria adequada a esse nível de entendimento? Eram necessárias crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica, falando-se aqui ainda do homem primitivo e primitivizado. Por que, diz Kardec, a religião toda espiritual, toda amor e caridade não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Como acabamos de ver, Moisés, então,
usou dessas medidas duras para conter o povo indócil. E a esse povo apresentou esse Deus vingativo, porque a época assim o exigia. Essa é uma questão que está posta aqui, porque as épocas exigem determinadas providências. Emmanuel nos ensina isso também em O Consolador, dizendo que para homens muito cruéis é preciso que haja leis muito duras. Então, nesse particular é que nós vemos que esse Deus vingativo foi necessário assim que Moisés o apresentasse ao homem que ele precisava guiar pelo deserto, como nós sabemos. E isso a época assim o exigia. Como o tempo exige muitas dessas providências do ponto de vista dos espíritos que vieram guiar, orientar a humanidade, mas aqui o tempo também nos oferece a oportunidade de saudarmos você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Nádija do Couto Vale, aqui estudando O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 6º da primeira parte, que trata da doutrina das penas eternas. Portanto, a evolução e o desenvolvimento do espírito, tudo isso é processo lento, e gradualmente assim o homem foi se habilitando a compreender as coisas espirituais, saindo daquela rusticidade moral e espiritual, e portanto vibratória. Então, com esta habilitação do homem a compreender as coisas espirituais, Jesus então pôde proclamar e proclamou aquele: amai-vos uns aos outros, fazei bem aos que vos odeiam, amai-vos, meus irmãos. Então, neste contexto, Jesus veio retirar ou substituir aquela máxima da antiguidade que era olho por olho, dente por dente. Essa é a conhecida, a chamada pena de Talião, ou lei de Talião, a do olho por olho, dente por dente, trazida por Lucas no capítulo 6, versículos 29 e 30, e por Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Kardec pergunta a respeito da lei de Talião em O Livro dos Espíritos, na pergunta que tomou o número 764. Essa lei tem origem no ano 1780 a.C., lá na Babilônia, no chamado Código de Hammurabi. E Moisés, algum tempo depois do Código de Hammurabi, então depois consagrou essa lei em Israel. Mas o Espiritismo não constitui aqui uma crença, não avaliza o olho por olho, dente por dente, e que é, no Espiritismo, a lei de causa e efeito, e também na filosofia espiritualista. Pedro, em que consiste então a lei de causa e efeito que Jesus veio nos trazer? Foi quando ele disse, por exemplo: Pedro, guarda a tua espada, porque todo aquele que matar com a espada perecerá sob a espada. E também lembrando aqui a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão dos nossos erros. Alguns dizem pecados, mas nós espíritas preferimos dizer erros, porque a palavra pecado é própria da teologia católica, não da teologia espírita. Por isso nós não usamos pecado e usamos erro, porque dá exatamente na mesma coisa, porque se trata da mesma ideia. Então, fazei bem aos que vos odeiam.
Na verdade, quando Jesus usou essa palavra odiar, aqui está mais uma observação que nos cumpre sempre cumprir, porque devemos estudar o sentido das palavras que as palavras tinham na época em que foram declaradas, foram usadas. Portanto, a palavra odiar, ou o verbo odiar, na antiguidade, lá na época de Jesus, significava amar menos e não odiar, no sentido de que é o oposto do amor. Então, na época de Jesus, os homens eram, na verdade, reencarnados da época de Moisés. Interessante nós vermos aqui como Moisés precisou usar daquela legislação dura, depois, com a evolução lenta e gradual, o homem foi se habilitando a compreender as coisas espíritas, até que, ao longo de várias encarnações, esses homens da época de Moisés reencarnaram, estavam reencarnados da época de Moisés à época de Jesus. Portanto, era muito maior, ou já era presente, o bom senso, o entendimento do homem para com as coisas morais. Portanto, o Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos os mistérios do futuro. Eles não poderiam, não tinham condições de entender aquelas coisas. Por isso é que Jesus disse: muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender, e eis porque vos falo em parábolas. Porque nós sabemos que parábolas são pequenas histórias que guardam um fundamento, uma lição moral profunda. Isso que nós dissemos, que nós aqui lembramos da fala de Jesus, eis porque vos falo em parábolas, está descrito, anotado por Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, versículo 13. Portanto, algumas dessas coisas, como a doutrina das penas eternas, como a doutrina das recompensas futuras, essas coisas foram semeadas sob forma alegórica, não explícita, mas codificada. Então, como os germes para se desenvolverem mais tarde. Portanto, estas questões aqui foram semeadas, essas ideias foram semeadas de uma forma alegórica, mas elas tinham o intento de Jesus e de seus prepostos, eram intencionais, como sendo os germes que iriam depois se desenvolver para que o entendimento se fizesse cada vez mais amplo, profundo, pleno e longo. Então, na verdade, sobre as penas, o que disse Jesus? Porque Jesus não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Existe uma didática do Cristo, nós dizemos a didaxis do Cristo, porque ele então veio trazer caminhos de substituição do ódio, da vingança, pelo amor ao próximo, do egoísmo pela abnegação. Então Jesus também não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo. Nós já vimos que esse castigo servia como um freio, como as penas lá de Moisés eram um freio. Então Jesus não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado às criaturas ou aos prevaricadores, sem enfraquecer a ideia do dever. Por isso Jesus, para manter a ideia do dever, que era a intenção e o valor mais alto, então ele não podia enfraquecer o temor do castigo, porque aquelas criaturas só iriam entender aquela lei do castigo que era compatível vibratoriamente
com a condição daquelas criaturas à época de Jesus. Portanto, essa didaxis do Cristo está posta sobre o pilar de qual o valor maior. E aqui o valor maior era a ideia do dever, e o valor menor era o temor do castigo. Por isso Jesus manteve o temor do castigo. E por isso Jesus, tendo em vista a condição dos homens à sua época, fala do perdão aos que erram. Pai, perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é uma das linhas mestras do Evangelho de Jesus: o perdão, o trabalho, a oportunidade. Mas o perdão não é incondicional. Nós vamos continuar a estudá-lo em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. E, neste momento, lembrando Jesus, o teu coração sublime, a tua mente cósmica, as tuas mãos generosas a espraiarem vibrações de teu cérebro, de tua palavra, de tuas mãos, por sobre o nosso cérebro, o nosso coração e as nossas mãos, para que Jesus, enfim, estejamos decidida e definitivamente desejosos de te seguir, as pecadas de luz. Teu amor, Jesus, nos abençoe hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.